Hoje o Questão de Direito fala sobre o divórcio que foi aprovado no Brasil em 77. Ao longo do tempo houve alterações na lei, uma grande alteração ocorreu há 13 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que está com uma especialista que vai justamente tirar as dúvidas, explicar os aspectos legais do divórcio. Márcio, como era difícil separar, né? Lá nos tempos, desde os tempos do descobrimento do Brasil, não se via tanta burocracia. Mas olha só, as coisas mudaram muito, né? As leis foram criadas, a gente vive num país democrático e pouco a pouco, aliás, demorou bastante para que esse processo se tornasse, digamos assim, menos trabalhoso para as partes interessadas, não? Então hoje quem tem interesse em iniciar o processo de separação, essa pessoa enfrenta menos obstáculos, digamos assim, para conseguir esse processo. E a gente vai destacar dois pontos importantes, né? Que é o tempo para que esse processo de fato consiga êxito. São assuntos que a gente vai começar a tratar agora com a nossa convidada, a doutora Jamília Sarati, que é advogada da família. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará. Primeiro, eu queria que a senhora destacasse quais são esses dois pontos que foram muito importantes, né, que mudaram por meio dessa emenda constitucional, que lá há 13 anos começou a melhorar a vida de quem busca pela separação. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Márcio. Então, a emenda constitucional de 66, que foi promulgada em 2010, trouxe um grande avanço na desburocratização do divórcio e também no afastamento do Estado no que concerne à família. Então, antes eu deveria justificar ao Estado por que eu queria me divorciar. E aí o Estado tinha que decretar um culpado. Agora não existe mais essa discussão de culpa e também não tem mais o prazo. Então, como eu te disse ainda agora, a gente precisava refletir se a gente queria se divorciar ou não, e agora a gente pode simplesmente entrar pedir o divórcio direto sem tempo e sem também justificativa. Imagine só o peso emocional, né, para quem está em processo de separação, ter ainda que viver todo esse tempo para refletir, né, entre aspas, sobre a separação. De fato, muito importante essa mudança. A gente aproveita para passar, senhora, aqui uma pergunta de uma telespectadora. Ela diz: olha, estou separada há quase 2 anos, moramos durante 15 anos em uma casa que meus pais me deram, fizemos melhorias. Ele tem direito em parte desse imóvel. Nosso regime é de comunhão parcial de bens. Temos 3 filhos, sendo um menor de idade. A casa era dos pais? Aqui ela não especifica. Pronto. Ela diz simplesmente que ela casou em comunhão de bens, né? Pronto. Parcial de bens. Quem casa em comunhão de parcial de bens e adquire de forma onerosa um imóvel, vai dividir com a separação. Tá? Então, tanto as melhorias quanto o imóvel vão ser divididos. Agora, o que acontece muito, e me pareceu um pouco aí da história dela, é que essas melhorias foram feitas na casa, talvez, dos sogros. E aí, a casa é dos sogros. Agora, as benfeitorias vão ser divididas desde que ela prove que ela fez, que eles que fizeram essas benfeitorias. Vamos, o Márcio tem uma pergunta para a senhora. Tá bom. Olha só, tem aqui uma telespectadora, ela diz que vive com uma pessoa há 11 anos, só que ela já tinha casa. Aí essa pessoa foi morar com ela. Não especifica se foi oficializada a união, mas ela quer saber se por conta desse período que eles moram juntos, né, a casa era dela inicialmente, ele foi morar com ela, ele morava com a mãe antes. Pelo período que eles estão juntos, ele tem algum direito sobre essa casa? Não, então, o nome disso é chamado bem particular. Então, quando você já tem um bem que foi adquirido antes da constância do casamento ou da união estável, esse teu bem não é partilhável. O que vai ser partilhável? Aquilo que que exceder este valor, ou seja, se eu fizer alguma reforma muito importante, se eu colocar alguma coisa lá de muito valor, aí uma piscina, por exemplo, aí o gasto da piscina você vai dividir, mas aquela casa é só dela e não entra na divisão caso eles se separem. A Elivalda Amorim quer saber o seguinte: ela gostaria de saber que medida pode ser tomada com relação ao divórcio dela, que já houve 3 audiências e a outra pessoa, né, não compareceu
e até agora não obteve resposta do juiz. O que ela deve fazer? Essa demora é considerada normal? Como é o nome dela? É a Elivalda. Erivalda, que bom que tu tocaste nesse assunto, porque eu queria realmente muito debater esse tema aqui hoje, porque é o mais novo agora, vamos dizer, que a gente discute na emenda 60, após a emenda 66 de 2010. Na verdade, o divórcio ele era para ser mais rápido. O divórcio hoje é chamado um direito potestativo, ou seja, uma liberalidade que você pode exercer ao outro, sem que o outro tenha que lhe dar nada. Ou seja, só a tua vontade já bastaria. E aí você poderia pedir um divórcio em tutela antecipada, um divórcio em sentença parcial de mérito. Há uma discussão aí muito grande. Então, o que pode ocorrer hoje dentro do judiciário é porque vocês estão brigando por outras coisas. De repente, uma guarda, uns alimentos e uma partilha de bens. E aí, infelizmente, ainda há magistrados que pensam que o divórcio está vinculado à resolução dessas outras questões, o que demora o processo. A gente, doutora, vai falar agora sobre os tipos de divórcio, né? Queria que a senhora explanasse um pouquinho. Existe aqui o divórcio litigioso, né? E tem o amigável, dentre outros. Vamos dividir em dois aqui, sim, né? Tem hoje. O divórcio que é amigável e tem aquele que há algum certo conflito. Como proceder nesse sentido quando uma das partes de fato quer a separação? Pronto. Na verdade, só existem esses dois tipos de divórcio, sendo que o divórcio consensual você pode fazer tanto no cartório quanto em juízo, tá? O que acontece? É muito melhor fazer de forma consensual. Nós já temos divórcios que foram decretados em juízo, só que consensual, em 24 horas, né? No cartório você se divorcia, se não tiver bens e tiver tudo certo, ou se tiver tudo certo com os bens, você se divorcia também no mesmo dia, né? Então é muito mais fácil. Existem os requisitos para você ir até o cartório. Não tem interesse de filhos menores hoje, né? Ser consensual e ter um advogado. Judicialmente, óbvio que você precisa de advogado, mas aí você já vai poder discutir várias outras coisas, você não precisa estar em consenso, né? Claro que a via consensual sempre é a melhor e mais rápida. Márcio, uma pergunta, por favor. Vamos lá, quem marcou a hashtag você no BDP nas redes sociais, vamos aqui acompanhar o Ivan. Ele comenta que é casado oficialmente, mas a esposa saiu de casa há 7 anos. E ele pergunta se, diante dessa situação, se ela tem direito aos bens. Então, uma boa pergunta. Olha só, existe uma coisa que a gente chama uso capião familiar, tá? Se ela abandonou o lar, e aí é uma questão bem subjetiva que vai ser discutida em juízo, ele pode usucapiar a parte dela, tá? Mas obrigatoriamente esse imóvel tinha que ser dos dois, né? Tinha que estar em propriedade dos dois e ele vai usucapiar a parte dela. Ele só precisa exercer a posse mansa e pacífica por 2 anos, tá? Então é uma modalidade relativamente nova, eu acho que foi de 2015, e aí ele pode pedir. Em tese, ela teria direito, porque é um direito de propriedade e ele é perpétuo, mas ele pode hoje lançar mão do pedido de usucapião familiar. Doutora, existe aquele casamento no papel que todo mundo fala, né? Casado no papel, e tem aquelas pessoas que moram juntas há muito tempo, né? Sim. Essas pessoas que moram juntas e que de alguma forma comunicaram à justiça que estão morando juntas, como é que funciona um processo de separação? É possível também? Pronto. A pessoa que mora junto e fez a declaração de união estável, né? Ela pode fazer a declaração de dissolução no próprio cartório. Se não tiver briga, não é preciso fazer, porque a união estável é fática, ou seja, cada um vai para o seu lado e está tudo certo. Mas se for uma briga, um litígio, onde ainda essa união estável não foi reconhecida, eu preciso entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução. E aí vai ser na justiça também, porque eu vou discutir o tempo que ela começou e o tempo que ela terminou. Ok, o Márcio tem mais uma pergunta para a gente. Tá bom. Mais uma pergunta envolvendo imóvel, é aquela questão, né, doutora Jamile? Quando os casais vão se unir, é meu bem, depois que separa, meus bens, né? A história muda. Olha só, o telespectador não falou o nome, mas é o seguinte, que houve o divórcio e foi definido a partilha do imóvel do casal.
sendo que uma das partes está dificultando a venda. Aí ele pergunta se pode ser cobrado aluguel deste imóvel, que ainda há uma indefinição. Como é que fica a situação do imóvel, já que uma das partes não quer vender? Sim, na verdade, existia uma discussão jurisprudencial se antes da partilha cobraria ou não esses aluguéis. Então, dá essa divergência. Mas após a partilha não tem nem o que se discutir. Pode sim entrar com uma ação autônoma pedindo o aluguel da parte que lhe cabe. Agora, é importante que se há essa interpretação a ser feita pela Justiça no caso de atrapalhar, o que de fato está atrapalhando essa separação. Isso acontece muito, doutora, de a Justiça ter que intervir para tentar entender de fato o que aquela pessoa está acusando, se realmente procede ou não. Não, hoje não. O que realmente a Justiça vai intervir e são os processos que duram mais, é uma discussão de partilha e uma discussão também de guarda e alimentos, que ela é muito demorada. Briga por filho é uma briga que realmente deixa o divórcio aí correr por muito tempo. Mas a justificativa, quem foi o culpado, não existe mais. Não interessa para o Estado. O Estado está saindo cada vez mais de dentro da casa, da intimidade das pessoas. Agora tem mais uma pergunta aqui, que foi mandada por um telespectador. Queria saber como faço para tirar meu divórcio. Casei e vivi 8 meses e separamos, mas já faz 35 anos que não sei dele. Como faço? Ela disse o seguinte, que ela viveu com essa pessoa há 35 anos. Só repetindo aqui para entender melhor o que ela quis dizer aqui. Olha, queria saber como é que faço para tirar meu divórcio, da entrada no divórcio. Sim. Casei, vivi 8 meses, nos separamos, mas isso já faz 35 anos. Isso prescreve, doutora, ou não? Não. Vou te dizer que é bem interessante esse caso. E uma curiosidade, né? Foi um dos primeiros casos assim da minha vida e não tem no livro. É muito engraçado, porque é o seguinte, a pessoa que se casou e ela perdeu o outro, se desencontraram e não se sabe cadê aquela outra pessoa. Como é que eu me divorcio? Então eu vou me divorciar de uma pessoa que está em local incerto e não sabido. Aí vai ter edital, vai ter curador especial, mas o divórcio é possível, mas ela vai ter que entrar com pedido em juízo. Nesses casos, geralmente acontece o quê, doutora? Só demora um pouco, não acontece o divórcio. Só demora um pouco porque vai ter que ser publicado editais. Vê que tá bombando de pergunta aqui pra gente, o Márcio tem mais uma aqui pra gente. Vamos lá, olha, o Everton, ele quer saber se tem que pagar um advogado para assinar o divórcio. Tem. Não pode fazer não pode fazer divórcio sem advogado. Defensoria Pública faz esse trabalho também? Sim, Defensoria Pública faz, tá? Você pode procurar a Defensoria, que aí você não precisa pagar, o Estado está lhe ofertando esse serviço. Agora, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre quanto tempo, na prática, um processo de separação comum ele costuma demorar. É o que eu te disse, né? Quando a gente faz um divórcio, não é mais separação, viu? É porque a separação ela é diferente do divórcio. A separação ela não vai acabar com um vínculo matrimonial, ou seja, se você se separar, você não pode casar de novo. Mas se você se divorciar, você casa de novo. Então, hoje o divórcio, se for consensual, mesmo em juízo, a gente consegue em meses, 3 meses, 6 meses, tá tranquilo, né? Se for no cartório, mesmo dia. Agora, se for judicial, dependendo da discussão, ele pode durar anos. Eu estou falando de 5 anos, 3 anos, 6 anos e por aí vai. Vamos lá que o Márcio tem mais uma pergunta para a gente. Tem uma pergunta aqui de um tema bem delicado e é importante esclarecer esse aspecto. A telespectadora que comenta que às vezes a esposa sai de casa por ameaça do marido, sai com os filhos. E ela quer saber se diante dessa situação, mesmo assim, a esposa pode perder algum direito em relação à residência? Não, nesse caso não, tá? Aí é diferente. A usucapião de família, ela precisa ser provado o abandono familiar. Quando a pessoa sai só porque ela quer se separar ou sai inclusive ameaçada pelo marido, ela não perde direito nenhum. Precisa procurar a polícia também, né, em caso das Sim, ameaças. Sim, gente, sempre bom. E não desistam. Façam a ocorrência e deixa rolar que a justiça vai fazer o que deve ser feito.
Pois não, Márcio, mais uma pergunta. Mais uma envolvendo a questão de abandono de lar. A gente tem a participação aqui de um telespectador, ou telespectadora, acho que é telespectador. Ele diz que separou de uma pessoa e ela foi embora da casa. Ela vivia com outra pessoa. Nesse caso, ela abandonou o lar por conta de um outro relacionamento e quer saber se, diante disso, também ela tem direito a esta casa onde ela morava. Então, o fato de ter outra pessoa também não te tira o direito da tua casa. Esse abandono de lar, ele é muito específico, tá? Você precisa sumir do mapa. Não dá prestação a prestação, vamos dizer, alimentícia para o filho, não dá justificativa, não ir atrás do que é seu, né? Não pedir o divórcio, simplesmente sumir. Agora, o fato de eu sair de casa porque eu comecei um outro relacionamento não me tira direito. Isso pode ser usado, inclusive, pela pessoa que está no processo de dizer, olha, saiu de casa porque teve um outro relacionamento. Pode ser usado? Isso é comum tá fora também, de moda. Né? Não é comum, realmente é comum, mas assim, não é algo a ser levado em consideração numa partilha de bens. Que é uma questão muito emocional também, né? Sempre vai ter. Márcio, pois não, mais uma Muitas perguntas, ô Lucas. A gente tem aqui a telespectadora, não disse o nome. Ela quer saber sobre separação de corpos, como se dá na prática, tem algum tempo dessa separação? A lei estabelece algo do tipo, algo no ordenamento jurídico que fale sobre separação de corpos, doutora? Sim, nós temos a possibilidade de separação de corpos, e ela pode ser fática, simplesmente as pessoas saírem se separarem realmente de corpos e você entrar com uma cautelar. E aí você acaba registrando a data que você saiu. Só que a separação de corpos não é divórcio. Você continua casado. Eu, particularmente, não acho interessante. É melhor entrar com divórcio. A não ser que você queira refletir. Qual o primeiro passo, doutora, para iniciar esse processo de divórcio, né? Além de procurar, evidentemente, um advogado, especialista, qual que é o primeiro caminho? Quero separar. Olha, vou te dizer o que eu falo para os meus clientes. Eu acho que a primeira coisa é conversar com outra pessoa. Independente de qualquer coisa. Antes de ver documento, antes de ver advogado, é você ter certeza de que é isso que você quer. Né? Conversar com a outra pessoa, pedir esse divórcio e para depois sim procurar um advogado e ver a questão da documentação. Do Marizal vem a pergunta do Jocinaldo Miranda. Ele diz, bom dia, o divórcio só ocorre em caso de casamento. Meu caso é de união estável, 28 anos, e assim, se eu me separar, vou precisar do divórcio? Não, ele vai entrar com uma dissolução de união estável, como eu falei agora há pouco, mas só se houver uma briga. Senão, eles simplesmente podem se separar. Vamos continuar nosso bate-bola aqui com o Márcio, direto do estúdio. Márcio, pois não? Olha só, aqui o telespectador, muita gente não quer dizer o nome, a gente compreende, né, doutora Jamile? Normal. Aqui a telespectadora, na verdade, ela pergunta, para quem separou há mais de 40 anos, mas a outra pessoa vendeu a casa e vendeu o terreno, a outra parte tem direito a esse valor de venda ainda? Olha, aí a gente ia ter que ver o caso concreto, como foi essa partilha, o que foi que aconteceu, para a gente poder conversar direito, para dizer para ela se ela tinha direito a uma ação de regresso ou não. A gente vê muito, doutora, nesses casos de separação ou do divórcio, que tem, além da questão emocional de não dá mais para a gente, vamos separar, enfim, a depender do que aconteceu, não se sabe, tem muita questão material, né? Então chega muito para a senhora casos assim, de partilha de bens, do que eu tenho direito, do que eu não tenho direito. Quais são os casos mais comuns, assim, que a senhora costuma atender e que, de fato, chegam ao conhecimento da justiça? Na verdade, todos chegam ao conhecimento da justiça se for uma briga por partilha, né? Primeiro a pessoa precisa saber que ela tem direito. Isso é muito importante aqui. Eu sempre falo, quando eu venho aqui, que esse canal é muito importante para informar a maioria dos cidadãos, para eles saberem que eles têm os mínimos direitos. Então, quando eu estou me divorciando e vou fazer uma partilha de bens, a justiça, óbvio, já toma conhecimento. O que é o caso mais difícil, talvez, que tem nos escritórios de advocacia é a fraude.
né? Então é quando a pessoa acaba se desfazendo sem autorização do outro ou ainda usando laranjas para colocar, titularizar um nome, a sua propriedade no nome de terceiros. Isso dá um processo muito longo. Então, pegando o gancho do que a senhora falou agora há pouco para a gente, separação de forma amigável é o mais indicado. E para que esse processo de divórcio aconteça da melhor forma possível, a gente quer agradecer, então, a sua presença, doutora Jamília Sarati. A senhora viu por muitas perguntas, né? Demoraríamos uma manhã inteira aqui esclarecendo. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Márcio, volto contigo aí no estúdio. Pois é, muita pergunta, muitas ainda não foram respondidas, não dá tempo de responder todas, mas, claro, foi muito esclarecedora a entrevista. Obrigado, doutora Jamília, e obrigado também, Lucas.